Instituto Terra Azul veio para a Ilha da Gigoia para educar as crianças junto com a TV. Isso é muito importante. Gostaria que continuasse isso. Estamos nessa! Nós estamos nessa com você! Boa sorte, vamos nessa juntos! Boa sorte, estou com vocês nessa. Estamos juntos nessa! TV Socó, estamos nessa. Eu e vocês, juntos. Olá, está no ar mais um programa Fala Comunidade, o programa da TV Comunitária Socó. Esta é uma realização do Instituto Terra Azul em parceria com a Associação dos Moradores. Os episódios desta semana serão sobre alimentos, obesidade e a relação da prática esportiva com uma alimentação saudável. Vamos aprender que uma boa alimentação é fundamental para trazer saúde. Você já ouviu falar em alimentos transgênicos? São alimentos criados em laboratórios com a utilização de genes, ou seja, parte do código genético de espécies diferentes de animais, vegetais ou micróbios. Muitos produtos industrializados possuem como matéria-prima o farelo de soja, e a soja é o principal alimento modificado geneticamente. Aí vão os pontos positivos dos alimentos transgênicos: aumento da produção de alimentos, melhoria do conteúdo nutricional e desenvolvimento de alimentos que teriam fins terapêuticos, maior resistência e durabilidade na estocagem e armazenamento. Aí vão os pontos negativos dos alimentos transgênicos: aumento das reações alérgicas. As plantas que não sofreram modificação genética podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural, pois as transgênicas possuem maior resistência às pragas e pesticidas. Aumento da resistência aos pesticidas e gerando maior consumo deste tipo de produto. Apesar de eliminar pragas prejudiciais à plantação, o cultivo de plantas transgênicas pode também matar populações benéficas como abelhas, minhocas e outros animais e espécies de plantas. Assista agora a entrevista com a bióloga Ilona de Sá, que vai nos explicar um pouco mais sobre os alimentos transgênicos. Confira aí. Olá, TV Socó. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os transgênicos, os alimentos transgênicos. Antes de começar a falar que um alimento transgênico é um organismo geneticamente modificado, antes de começar a falar desse monte de palavras diferentes, é bom a gente entender um pouquinho o que seria então geneticamente modificado. Bom, nossas células do nosso corpo, ou as células de uma planta, ou as células de um animal silvestre, por exemplo, são formadas de uma combinação de um citoplasma e um núcleo, certo? Dentro desse núcleo, dentro da célula, está o que determina a nossa história, o que nós vamos nos tornar fisicamente falando e fisiologicamente falando, tá? A esse material, a esse livro de regras que determina se vamos ter o cabelo claro, os olhos escuros, enfim, damos o nome de DNA. Então, o nosso material genético chamamos de DNA e está contido no núcleo das células. As células são como tijolinhos que juntas formam o nosso corpo. Bom, a engenharia genética é a ciência que permite manipular esse conteúdo genético, esse DNA, tá? A engenharia genética, ela se desenvolveu por volta de 1970. E a partir daí muita coisa mudou, não é? Muitas coisas, inclusive relacionadas à ética dentro da ciência, porque o homem, os cientistas, passaram a manipular então
esse conteúdo genético, esse DNA, e determinar a possibilidade de existência de novos seres vivos com características pré-determinadas. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Bom, a biotecnologia é o processo tecnológico que permite que essas modificações genéticas possam ser usadas para fins industriais, como é o caso dos alimentos geneticamente modificados. Ok? Então, um alimento geneticamente modificado, por exemplo, a soja transgênica, que é o alimento que a gente mais escuta falar, não é? Ele recebeu em seu material genético, ou seja, em seu DNA, um fragmento de um gene, ou seja, um fragmento de um DNA de outro ser vivo. Com que intenção isso foi feito, né? Foi feito com a intenção de fazer com que aquela soja tivesse um valor agregado, no sentido de ou ser mais nutritiva, ou ser um material que possa ser resistente a mais intempéries no campo, ou seja, um material que resista à chuva, ao calor ou aos agrotóxicos, enfim, aquela soja foi modificada com uma função de torná-la melhor, mais cara ou mais vendável no mercado. Tá? E o que é que isso preocupa a gente? Quando eu consumo um alimento transgênico, os estudos ainda são muito poucos para definir se essa mudança no conteúdo genético, seja do milho, ou da soja, ou do tomate, os estudos ainda são poucos para a gente saber se isso vai fazer mal ao ser humano e ao meio ambiente, num prazo determinado de tempo, né? A gente ainda não tem certeza disso. Então, existir transgênicos, né, existir alimentos transgênicos, tem um lado positivo, digamos assim, e também um lado negativo. Hoje a gente vai estar debatendo também um pouquinho, conhecendo esses dois lados, ok? Primeiro eu queria ler para vocês aqui quais seriam então os benefícios trazidos por esses introdução de organismos transgênicos na nossa alimentação. Por exemplo, quais seriam os benefícios de se ter transgênicos? Desenvolvimento de espécies com características desejáveis, que eu acabei de falar para vocês. Eu posso ter um tomate que dura mais tempo na geladeira, sem se degradar. Essa característica pode ser inserida ao tomate. Maior resistência dos alimentos ao armazenamento por períodos mais longos. Frutas que permanecem com consistência e sabor inalterados por vários dias em temperatura ambiente. Alteração do valor nutricional, como, por exemplo, a produção de um tomate com a maior quantidade de licopeno, que é uma substância que protege contra o câncer de próstata. E uma maior produção agrícola. Na verdade, né, quando os transgênicos foram trazidos para o mercado, e ainda é o discurso hoje vigente, é que seria uma forma de garantir que exista alimento para uma superpopulação mundial. Hoje se fala que talvez seja uma única forma de garantir essa produção em massa de alimentos. Mas existem controvérsias. Vamos agora falar um pouquinho sobre os riscos de ter material transgênico inserido na nossa alimentação. A possibilidade de aumentar as alergias. O que é que isso quer dizer? Existem estudos no Reino Unido que já comprovam que as alergias aumentaram em 50% na população após a introdução da soja transgênica. Ou seja, ela é mais alergênica do que a soja natural. Ok? Desenvolvimento ou transmissão de resistência a agrotóxicos e antibióticos a outras espécies. Como assim? Se eu produzo um tomate, por exemplo, que é mais resistente aos agrotóxicos, eu vou fazer com o quê? Que a população utilize mais agrotóxico para combater pragas outras, não é? As pragas,
agrotóxico não é tão seletivo assim. Ele mata algumas espécies, mas pode comprometer outras também. Então, se você tem espécies mais resistentes, você vai precisar utilizar mais o produto. Isso talvez seja bom para a indústria, mas não é bom para o meio ambiente e para a saúde humana, de certo. O aparecimento de novos vírus versus o empobrecimento da biodiversidade com a eliminação de insetos e micro-organismos que sustentam o equilíbrio ecológico. Porque pensa bem, gente, se as plantas transgênicas têm mais resistência e se elas se espalham na natureza, por seleção natural elas vão acabar permanecendo e outras espécies sendo eliminadas. É uma quebra de um equilíbrio que a natureza levou anos, décadas, séculos para construir. Então isso é muito perigoso, a gente tem que ficar atento. E além do desconhecimento das consequências a longo prazo, não é? E dessas modificações genéticas. Desenvolvimento de superervas daninhas que podem semear doenças e um desequilíbrio na natureza. Tudo isso é possível. Isso aqui, gente, são alguns riscos, mas, em minha opinião, até mesmo o pior, né, além da incerteza do que os transgênicos podem causar, eu acredito seja a escravidão. Porque a partir do momento que esses alimentos transgênicos superpoderosos ou que trazem a vontade humana à tona, eu quero que o alimento seja assim ou assado, eu acredito que a gente para de olhar a nossa natureza, o nosso entorno, a biodiversidade que nós possuímos, que foi criada naturalmente, e queremos bancar, mudar essa estrutura para suprir os nossos próprios desejos. E poucas indústrias vão fazer isso, não se enganem. Quando a gente fala de transgenia no Brasil, a gente está falando de 1 ou 2 empresas. E eu acho que o monopólio nunca é bom. Essas sementes geneticamente modificadas, elas vão ter dono, tá? E para nós, agricultores, termos acesso a essas sementes, nós vamos ter que pagar por elas. E muitas dessas espécies, elas não se reproduzem em campo, ou seja, você tem que voltar à indústria e comprar de novo dessa própria indústria. Muitas vezes essas indústrias vendem não apenas a semente tratada, né, a semente transgênica, que vai te dar aquele vegetal com aquela qualidade que você almeja. Ela também te vende o veneno, né, te vende o agrotóxico. E tudo isso a gente deve repensar, porque o monopólio não é bom. O bom é a biodiversidade, é eu ter várias opções de escolha, inclusive escolhas naturais dentro da natureza, e não ser escravo de 1 ou 2 indústrias que vão deter ali em suas mãos não apenas o conhecimento, mas também a possibilidade de venda disso como única solução para você. Então eu acho que essa é uma coisa muito negativa a respeito dos alimentos transgênicos. No Brasil, a gente começou a se preocupar em relação à transgenia em 1988, salvo engano, quando a soja transgênica chegou ao Brasil acidentalmente ou introduzida, digamos assim, da Argentina. Dizem que foi por acaso, né? Ela começou a se dispersar e chegou ao sul do país. Hoje em dia, a gente tem liberação parcial para o plantio de transgênicos no Brasil, tá? Em algumas áreas de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, do Paraná. São áreas que estão, né, em estudo, mas que a gente espera que isso não fique fora de controle, porque a situação fora de controle é que é complicada e ela pode vir a ficar fora de controle, porque esses elementos transgênicos podem se espalhar pela natureza e podem sim ser repassados adiante nas gerações que se sucedem dessas plantas que receberam novos genes, tá?
O decreto 3871 de julho de 2001, ele traz essa menção de que se o produto possuir mais de 4% de elementos transgênicos em seu conteúdo, o produto que a gente compra, o biscoito, o bolo, a farinha de trigo, enfim, ele precisa, no seu rótulo, conter essa informação para que o consumidor saiba se está comprando ou não um produto que contém transgênicos, né? É bom a gente saber, gente, que quase tudo que tem soja possivelmente vai ter traços de transgenia em sua composição. É preciso a gente ter muito cuidado, porque os rótulos ainda não trazem essa informação. E se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto e também saber essa lista de produtos que estão aí nos nossos supermercados, por favor, acessem a lista que se encontra no site www.greenpeace.org.br e você vai ficar mais por dentro de quais empresas e quais produtos que comercializam farelo de soja ou a soja, por exemplo, e que são transgênicos, ok? Se informe, a gente precisa ler, estudar, questionar e entenda mais sobre o assunto para poder defender você, a sua família, sua saúde e o meio ambiente, ok? Obrigada. Então, é isso aí. Espero que tenham entendido a mensagem. Não perca o episódio do próximo Fala Comunidade. E saiba que você também pode participar do programa. É só dar a sua sugestão nas urnas que se encontram no Instituto Terra Azul e no Galego. Participe! Até o nosso próximo encontro.